Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje iremos tratar sobre o que ocorreu na página Itaquá da Depressão. Mas antes de comentarmos sobre o que a mãe deste garoto disse, convido a vocês a irem na descrição do meu vídeo. Lá estará a minha chave Pix, onde vocês poderão estar enviando um valor considerável ou até mesmo mandando suas dúvidas e sugestões para novos vídeos, ok? Bom, eu não sei se a imagem vai dar problema, mas se caso der, depois eu excluo normalmente, ok? Na página Itaquá da Depressão foi exposto o que ocorreu com este garoto, que ele foi reprovado no segundo ano do ensino médio. E a página colocou assim: mãe se revolta com filho reprovado e faz textão que viraliza na rede mundial. Vejam, na rede mundial, creio que seja em rede nacional, no sentido de que está exposto para todo o Brasil. Se estiver exposto, creio que não vai dar problema. E a mãe colocou: essa é a face de alguém que foi o ano inteiro para a escola em busca de zoeira, ao invés de ir estudar. Lá se foi um ano da minha dedicação, um ano jogado no lixo. Isso mesmo, Brasil, o senhor Carlson Christian Silva Araújo reprovou nas 9 matérias. Parece piada, mas é verdade. A culpa, segundo ele, é dos professores que não o suportam. Mas perguntei quem descobriu o Brasil e ele não sabia. Perguntei quem foi Princesa Isabel, ele também não sabia. Perguntei em qual região fica o estado de Goiás, em que região fica o Espírito Santo, e ele também não sabe. Os professores não ensinaram tadinha. Ele foi o único que os professores não ensinaram nada. Mas então, amigos, eu, a mãe monstra e boazinha do Carlson Christian, fiz esse post para homenagear o meu príncipe e deixar clara a minha tristeza nesse momento. A partir de agora ele não tem mais telefone, Face, Messenger, pois ao invés de estudar e aprender quem descobriu o Brasil, ele se preocupou em saber quem estava ficando com quem. Ao invés de aprender em qual região fica o nosso estado, ele se preocupou em saber aonde fulano passou o final de semana por não saber conjugar vida social com os estudos. A partir de hoje ele não terá mais rede social. Aí acaba o textão que a mãe colocou e a página comenta: se a moda pega, vai sobrar celular nas prateleiras das lojas e diminuir muito o uso das redes sociais. Em um país lotado de mães Nutelas, quando se deparam com uma mãe raiz, se assustam e acham que o rigor é desnecessário. Mas eu aplaudo de pé. Essa mãe, ela merece todo o meu respeito. Pois bem, vamos lá. O que ocorre? Você tem um problema e você expõe esse problema na internet. O que vai ocorrer? Primeiro, as pessoas vão comentar, e geralmente você vai levar hate por conta disso aí. Hate é uma crítica contra o seu conteúdo, até mesmo contra a sua pessoa. Segundo, você pode receber mensagens positivas. Neste caso, houve mais hate do que mensagens positivas, que no caso, mensagens positivas, neste contexto, é uma pessoa que apoia a atitude dessa mãe. O problema é que quando você expõe demais a sua vida, que no caso ela expôs não a vida dela, mas a vida do filho dela, é que ele vai ficar constrangido, e esta não é a ideia, e através do constrangimento que ele vai ter, que no caso está tendo, ele pode gerar alguns traumas e até mesmo um ódio contra a própria mãe, porque realmente foi totalmente desnecessário a atitude que ela teve. E obviamente que não só eu, mas uma grande maioria das pessoas também acham isso. Só que este não é o grande problema. O grande problema é que quando você expõe um problema na internet, a primeira coisa que vai acontecer é a imagem que você
vai receber por conta da sua publicação. Quando você tem um problema e coloca na internet, a primeira coisa que as pessoas vão pensar é que você é uma pessoa que não sabe resolver os seus problemas, é uma pessoa que expõe demais a sua vida e é uma pessoa mimizenta até demais. Por quê? O filho dela reprovou. Ok, isso é problema dele, não tanto dela. E se ela expôs a vida do próprio filho, ela pode postar alguma outra situação da vida dela que pode ser um mimimi. É até mesmo uma vitimização do que está ocorrendo na vida dela. Mas o problema também é que é muito feio isso daqui. É muito feio. Imagine só você, cidadão do bem, que trabalha, possivelmente estuda, tem um monte de coisa a fazer. Aí você tem um filho, seu filho vacila em alguma parte da vida dele, e você perde o seu tempo colocando isso na internet. Será que isso realmente é uma atitude boa? Será que isso realmente é uma atitude que é conveniente? Principalmente tratando de uma vida que não é sua. É uma vida de um outro ser humano, um ser totalmente distinto de você. Ele pode, sim, ter vindo de você, mas não é você. É um outro ser. Será que realmente esta atitude é uma atitude conveniente? Vamos analisar ponto a ponto o texto que esta mãe escreveu para podermos fazer aí, então, um comentário. Eu não estou criticando a pessoa dela, nem criticando a pessoa dele, mas vamos fazer aqui então uma análise sobre o que ela escreveu. Essa é a face de alguém que foi o ano inteiro para a escola em busca de zoeira, ao invés de ir estudar. Bom, a escola não é lugar de zoeira, a escola de fato é um lugar de estudar. Por mais que tenhamos um péssimo estudo nas escolas públicas, precisamos até mesmo valorizar o pouco de estudo que temos. Não que estamos se agradando de migalhas, mas o pouco de estudo que temos devemos valorizar, porque não são todos que têm esta oportunidade de estudar. Logo, se você tem a oportunidade de estudar numa escola, seja ela quão ruim for, você tem que ser grato, porque tem muitas pessoas que não têm este privilégio. Então, a partir do momento que você toma a atitude de ficar zoando no lugar de prestar atenção na aula, você não está só te prejudicando, você está prejudicando os outros alunos. Alunos que podem estar realmente estudando e sendo gratos pela oportunidade que eles têm. Então a zoeira realmente ela não é muito conveniente no âmbito escolar. Por isso que realmente precisamos fazer o discernimento nisso. E ela escreve: lá se foi um ano da minha dedicação, um ano jogado no lixo. É meio complicado falar isso porque um ano de dedicação no quê? Porque se aparentemente ela se dedicou, não foi no estudo do filho. Porque se ele reprovou em 9 matérias, para você reprovar em 9 matérias, logo você não tirou a média nos primeiros 3 bimestres. Se você não tirou a média nos primeiros 3, logo não teve um acompanhamento, nem do boletim, nem nas tarefas de casa e muito menos das reuniões. Então, que dedicação ela teve? Foi no trabalho? Foi com os outros filhos? Se caso ela tiver? Foi no quê? É um ponto de interrogação que fica. Isso mesmo, Brasil. O senhor Carlson Christian Silva Araújo reprovou nas 9 matérias. Ela expõe a vida do menino de uma forma que não é conveniente, porque, como eu disse, há comentários bons e há comentários ruins. Neste contexto, não vai ter comentários bons, só comentários ruins. Seja
críticas construtivas, mas críticas que são realmente um hate na mãe, ou até mesmo algumas mensagens positivas, que no caso é um apoio a algo desnecessário que ela fez. E ela fala, parece piada, mas é verdade. Olha, é muito comum alunos repetirem, porque nota não comprova a inteligência da pessoa. Pelo contrário, eu posso fazer uma prova, eu como professor posso fazer uma prova, escrever de um jeito paradoxal que você não entenda, você pode responder de uma forma totalmente errônea e eu te dar um 0. Só que este 0 não comprova que você é uma pessoa burra. Só comprova que você não acertou a questão que eu escrevi. Só isso. Agora, pegar um ponto e generalizá-lo é meio complicado. Porque eu posso escrever lá: qual a influência de Platão na vida de Freud e de Freud na de Balme? Aí você vai falar, Balme, ele escreve sobre a modernidade líquida, fazendo uma crítica com o termo pós-modernidade, influenciado pelo livro Mal-Estar da Civilização, se não me falha a memória, é este o título do livro do Freud. Freud, que foi influenciado pela filosofia platônica, e Platão pela filosofia de Heráclito e Parmênides. Ok, você pode responder esta questão, mas o que isto vai comprovar? Que você é inteligente? Acho difícil, porque você acertou uma questão só. E as outras questões? Então, por isso que realmente necessitamos ter discernimento na hora de fazer um julgamento. E ela continua: a culpa, segundo ele, é dos professores, que não suportam. Aí que entra a questão. Aparentemente, parece que ele era um aluno bagunceiro, um aluno realmente da zoeira. Isto realmente é ruim para a imagem dele. Porque se ele era um aluno da zoeira, ele era um aluno que não só prejudicava a vida dele, mas também a de outros alunos. E se os professores não aguentavam ele, é porque ele realmente era um aluno inconveniente. Então, realmente, a crítica que a mãe faz é uma crítica contra a atitude do filho, não com a pessoa dele. Só que mesmo assim não é uma atitude, pegando no âmbito geral, expor a vida dele assim não é uma atitude boa, é uma atitude realmente inconveniente. Mas perguntei quem descobriu o Brasil, e ele não sabia. Perguntei quem foi a Princesa Isabel, ele também não sabia. Perguntei qual região fica o estado de Goiás, em que região fica o Espírito Santo, ele também não sabe. Ele também não sabe. A falta de vírgula aqui é meio complicado. Bom, geralmente a cultura brasileira, eu não posso generalizar e nem pegar um ponto, pegar a exceção e fazer como regra. Mas a maioria das pessoas que eu conheço não sabe quem descobriu o Brasil. São pessoas estudadas. E o pior nem é isso. O pior é que, tipo assim, nós como brasileiros não conservamos a nossa origem e cultura. Muito menos a língua. Então ela reclamar que o filho não sabe quem descobriu o Brasil é uma hipocrisia, porque ela não sabe escrever direito. Onde está, vírgula, ponto, Espírito Santo, escrito como uma palavra normal, tá errado. Tem que escrever com E maiúsculo, com S maiúsculo. Então é meio complicado ela falar contra o filho, sendo que ela não sabe escrever direito. É meio complicadinho. Mas o que ocorre é que se ele não sabe, realmente foi por desinteresse, mas também foi por culpa da mãe. Porque ela, como uma brasileira, ela deveria revisar as matérias da escola e também sobre a história do próprio país. Conservar a língua portuguesa, não só a língua portuguesa, mas também a Libras, que é a segunda língua materna do Brasil.
Então, se ela não fez o papel dela, isso influenciou também ao filho não fazer o papel dele. Então a gente percebe que isso não parte só dele, parte dela. Se ele não teve uma influência de pessoa estudada, de uma pessoa que realmente se preocupou com a vida intelectual dele, logicamente que ele não vai, a partir do nada, ex nihilo, ter esta motivação de dar valor à sua vida intelectual. E ela continua: os professores não ensinaram, tadinha. Ele foi o único que os professores não ensinaram a nada. Olha, é meio complicado porque, por exemplo, temos dentro da sala de aula 4 tipos de aprendizes. Primeiro é o interativo, segundo analítico, terceiro pragmático, quarto dinâmico. Cada pessoa tem um tipo de aprendizagem. Esse tipo de aprendizagem é um tipo que eu, por exemplo, sou analítico, logo eu procuro fundamentar, buscar a origem, a etimologia, trazer realmente um argumento bem fundamentado. Diferente de, por exemplo, um pragmático. Um pragmático geralmente aprende muito na prática. Como que eu consigo colocar esta informação na prática? E através da prática ele consegue aprender. Ele é mais prático, diferente do analítico, que é mais teórico. Então, se o professor ele ensina de acordo com a maneira que ele aprende, logo ele vai favorecer apenas entre 25 a 50% de alunos dentro da sala de aula. Isto é ruim. Então, realmente não podemos generalizar todos os alunos. Se, por exemplo, mas 99% da sala aprendeu, aquele 1% não aprendeu. Mas por que ele não aprendeu? O que está por trás disso aí? Qual que é a motivação que ele está indo na escola? Será que ele tem algum problema? Será que ele tem algum problema psicológico? Será que ele tem algum trauma? Alguma coisa que barre o aprendizado dele? Tudo tem que ser analisado com cautela. Aí ela continua: mas então, amigos, eu, a mãe monstra e boazinha do Carlos São Christian, fiz esse post para homenagear o meu príncipe e deixar claro a minha tristeza nesse momento. Se ela se autotitulou como monstra, possivelmente ocorra alguma briga constante dentro da família, em que o filho ele se revolta e fale coisas duras com a mãe e ao mesmo tempo a mãe coisas duras com o filho, aparentemente através desta palavra. Ela continua: a partir de agora ele não tem mais telefone, Face, Messenger, pois ao invés de estudar e aprender quem descobriu o Brasil, ele se preocupou em saber quem estava ficando com quem. Ao invés de aprender em qual região fica o nosso estado, ele se preocupou em saber aonde fulano passou o final de semana, por não saber conjugar vida social com os estudos. A partir de hoje ele não terá mais rede social. Tudo bem, cada pai, cada mãe tem um método de castigo. Mas, por exemplo, tudo bem, tira a rede social dele. Mas no meio se isso aconteceu no meio da pandemia, ou até mesmo um pouco antes da pandemia, porque querendo ou não, você precisa fazer trabalhos escolares e através da internet você consegue fazer os trabalhos escolares, você consegue estudar. A gente teve aí um grande período de aulas EAD, logo precisa da internet. Então o que de fato ela tirou? Ela tirou apenas só a rede social ou a própria internet dele? Porque sem celular como que ele vai estudar? E sem computador como que ele vai estudar? Ela vai ficar monitorando ele? Mas se ela não conseguiu monitorar nem as matérias dos bimestres, como que ela vai conseguir monitorar aquilo que ele acessa na internet? Então vemos uma irresponsabilidade da parte dela, vemos que ela não é uma mãe tão presente quanto ela acha que é, e isto acabou prejudicando o filho, a qual ele não é isento, ok? Ele realmente tem uma parcela de culpa, mas percebemos que estas culpas elas têm
uma origem. E esta origem é por causa dos pais. Então, por isso que tudo precisa ser analisado. E logicamente, os comentários não deixam a desejar. Tenho aqui os seus prós e os seus contras. E temos aqui a Eliana Oliveira, a qual diz: acho desnecessário e triste isso. As pessoas não sabem educar o filho e sim desabafar na internet. Isso não bonito é ridículo. Possivelmente ela queria dizer que não é bonito, é ridículo a atitude que a mãe teve de expor o que ocorreu. Fora que expõe sua vida pessoal na internet. É exatamente aquilo que eu disse. Expor a vida na internet não é muito bom, porque as pessoas vão ver que você é uma pessoa que é muito emocional. Não sabe resolver seus problemas, joga debaixo do tapete e posta na internet como se magicamente fosse resolver. Aí tem a Agatha Anjos, que fala que amou, essa mãe é das minhas. A mãe luta todos os dias para dar o melhor ao seu filho. O mínimo que ele deveria fazer é estudar. Para no futuro... Gente, eu tenho dificuldade de ler isso aqui, não é frescura não. Eu tenho muitas dificuldades. Para que no futuro tenha uma vida boa, porque se estudando já está difícil, imagine sem estudar. Aplaudo de pé essa mãe. Olha, temos um probleminha aqui. A mãe luta todos os dias para dar o melhor ao seu filho, o mínimo que ele deveria fazer era estudar. Mas e as crianças que não têm este privilégio de estudar? Como que ficam? Crianças que deixaram a escola para poder trabalhar, para poder ajudar em casa. Como que ocorre? Esta criança é uma pessoa ingrata? É uma criança ingrata que não valoriza o esforço dos pais em trabalharem duramente para poder dar este privilégio, mas e se estiver sem este privilégio? É isso que não entra na minha cabeça. É bem complicado. Logicamente tem mais aqui, né? Existe uma coisa chamada boletim que é a cada 2 meses. Essa mãe, se estivesse ativa assim no primeiro, não estaria postando na rede social que o filho reprovou. É uma probabilidade, mas também é meio complicado, mas ela está correta. Essa mãe não foi ativa? Ela foi só dar conta no final do ano, gente. De fevereiro a dezembro é chão. Ela só foi dar conta no final do ano, quando ela recebeu a notícia da reprovação do filho. Aí a cidadã do bem colocou aqui embaixo: mas a dedicação é o filho que tem que ter. Ué, uma hora a mãe se vai e ele fica só e não sabe de nada mesmo. É um comentário sem pé e sem cabeça, mas deu para entender. Ela quis dizer que... poxa. Ela quis dizer que se a mãe for, como que o filho vai se virar sozinho? Precisa tanto de apoio assim? Poxa, gente, pera aí. Acho que eu perdi o post. Aqui, ó. Só que não deixa de ter culpa também no cartório, a mulher. Poxa, gente, calma aí. Tá bugado aqui. Vamos ver o que a Nathalie respondeu. Espero que seja assim que se pronuncia o nome dela. Ué, ela não pode ser... Nossa, gente, eu tô podre hoje, hein? Calma aí. Aqui, ó. Ué, ela não pode ser uma mãe presente que olha o caderno do filho, fazer a diferença enquanto tá viva? Quando são crianças é normal olhar caderno e mesmo assim tem adulto que não olha. Daí acontece isso a longo prazo. O adolescente que é omisso e não a mãe, um preguiçoso aprende a ser preguiçoso em casa quando observa os adultos. Ela está corretíssima. O que ocorre é o seguinte: muitos pais cobram demais os filhos, só que esquecem que para o filho fazer, ele precisa de um exemplo. Quando a mãe e o pai não são exemplos, como que a criança vai ter como inspiração, como vai ter como um exemplo os pais, sendo que eles não são?
E realmente, a criança é por conta dos pais. Se você realmente não cuidar do seu filho, desde quando ele vem ao mundo, até os 12 anos de idade, se você realmente não der a atenção que realmente necessita ser dada, se você realmente não fizer o que tem que ser feito até 12 anos de idade, depois vai ficar muito difícil você querer cobrar e realmente reajustar os seus erros. Porque a mente da criança já está formada porque já se tornou um adolescente. E quando se torna um adolescente, aí já era. Já saiu daquela cosmovisão de criança e já entrou em uma outra cosmovisão, que é a cosmovisão de adolescente. Quando entra na cosmovisão de adolescente, já é um pontapé para a vida adulta. E de lá já era. Todos os problemas que os adultos têm são gerados através da infância. Quando a infância não é boa, e quando eu falo infância boa, não é você ter o que comer, ter estudo, não. É um negócio mais amplo do que isso. É os seus pais serem psicologicamente saudáveis, ter estabilidade financeira. Não é ser rico, é ter estabilidade. Porque não tem coisa pior do que uma criança saber que no próximo mês ela pode estar morando na rua, ou que amanhã ela não pode comer, ou restringir a alimentação do dia para sobrar para o outro dia. Não tem coisa pior do que isso. Então, um bom psicológico, estabilidade financeira e, lógico, compreensão. A compreensão com a criança é a coisa mais importante que ela pode ter. Se ela não tem uma estabilidade financeira, se ela não tem os pais psicologicamente saudáveis, o mínimo que ela deve ter é uma compreensão. Porque imagine só, você é criança, você acabou de chegar no mundo, é coisa nova pra você. É coisa nova. Quer um exemplo claro? Pega um livro de grego. Pega um livro de grego aqui, cadê? Aqui, ó. Pega uma gramática grega. Você é adulto mesmo, pega uma gramática grega, você vai ler, você não vai entender titica de nada. Mas por que você vai ficar desse jeito? Porque é uma coisa nova pra você. Pra criança não é uma gramática grega que é novo, é exatamente tudo na vida. É sobre o corpo, é sobre a mente, é sobre a mãe, é sobre o pai, possivelmente irmãos, parentes, amigos, sociedade, hierarquia na sociedade, é o próprio universo, é questão religiosa, ética, moral. É um trilhão de coisas que envolve na vida da criança. Então, quando ela chora por causa de uma frustração que ela passou, o mínimo que você deve fazer, pai, é ajudá-la a resolver e lidar com a frustração. Agora, quando ela não tem isso e quando ela não tem o resto, quando ela se tornar um adulto, aí já sabe, né? Vários traumas, várias ansiedades, níveis de ansiedades, depressões. E não é mimimi, gente, é coisa séria. Quando não temos o básico na infância, quando nos tornamos adultos, a probabilidade de sermos seres com vários transtornos, com vários problemas, com dificuldades de fazer o básico é muito grande, é coisa de 99%. Por isso que ter filho é complicado. Se você não tem condições psicológicas para ter filho, se você não tem uma estabilidade para ter filho, se você não tem compreensão, se você não sabe o que é ser ético, ser empático, ser conveniente, não tenha filho. Porque se você tiver, você vai estar pecando contra a sua própria consciência. Porque você não é apto para colocar uma criança no mundo. Porque a criança não pediu para nascer.
Eu sei que você também não pediu para nascer, mas a criança muito menos. Então não faça da criança uma consequência da sua burrice. Eu sei que isso é muito forte. Ah, Gustavo, mas você é novo. Eu sou novo, eu sei disso. Mas não quer dizer que eu sou novo, que eu sou isento de ter conhecimento e sabedoria de vida. Duas coisas não tem nada a ver com a outra. Tudo bem, tem gente que adquire sabedoria por conta da idade. Mas se ela só adquirir a sabedoria através de perrengues na vida, ela não é uma pessoa totalmente sábia. Ela é sábia apenas em questões limitadas. A partir do momento que você é um ser pensante, um ser que reflete, um ser que sabe discernir o que é certo e o que é errado através não só da prática reflexiva, mas também dos estudos, não se torna limitado, se torna abrangente. Então é isso, galera. Reflitam muito e saibam, a sua mente importa muito. Cuide dela e cuide da mente do seu filho, para que você não venha fazer isso que esta mãe fez, expor a vida do filho de uma maneira muito pública, ok? Fica com Deus, até o próximo vídeo.